Para vocês que estão nos visitando pela primeira vez, nós estamos em uma série baseada na carta de Paulo aos Romanos. E hoje a gente vai terminar de expor o capítulo 6, tá? Então, nós vamos dar continuidade, na verdade, a esse capítulo. Então, se você já quiser ir se adiantar e deixar a sua Bíblia aberta, pode ficar à vontade. Na exposição da semana passada, através das verdades bíblicas, nós chegamos a uma conclusão de que Cristo, ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, essa é a realidade de quem nós somos. Nós somos livres. Mas no trecho de hoje, o apóstolo Paulo ele vai deixar claro que essa liberdade, ela não significa necessariamente autonomia. Não quer dizer que o crente ele é autônomo, que o crente ele não está preso a nenhum tipo de regra ou mandamento. Na verdade, Paulo vai mostrar nesse trecho que o que acontece é uma troca de servidão. Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos da justiça, escravos da obediência e escravos de Deus. E a verdade é que é muito fácil a gente responder a essa perguntinha que eu coloquei como tema da nossa mensagem. Escravos de quem? Ao olhar para o estilo de vida de uma pessoa, a gente sabe quem é o Senhor dela. Isso é fácil da gente perceber. E a grande questão é que Paulo vai utilizar esse texto para dar uma ênfase. Escravos de Deus vivem como escravos de Deus. Não tem como viver de uma outra maneira. A gente precisa revelar quem é o nosso Senhor, mostrar quem nós realmente servimos. Então, meus irmãos, se preparem, porque esse tipo de palavra é a palavra que o Espírito Santo usa para nos chacoalhar. Sabe quando a gente entra naquele modo soneca da vida cristã? Que a gente não tem certeza se a gente está acordado ou se a gente está dormindo. A gente está meio que ali perdido. Então, o Senhor, com toda a sua bondade e misericórdia, vem com a sua palavra e nos desperta e nos acorda. Então, eu creio que essa é uma daquelas manhãs onde o Senhor vai nos acordar. Então, por isso, eu quero te pedir encarecidamente que você me dê de presente a sua atenção nessa manhã. Foca, não se distraia, não perca aquilo que o Senhor deseja comunicar. Então, vamos lá para o nosso texto, Romanos 6, do versículo 15 ao 23. E a palavra de Deus diz assim: E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas que de agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Léo encerrou a exposição da semana passada com a seguinte afirmação do apóstolo Paulo: Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E para evitar que essa afirmação
trouxesse algum tipo de dúvida em seus leitores, algum tipo de pensamento como o cristão ele pode sim ser autônomo, o cristão ele pode fazer o que ele bem entende, Paulo vai utilizar mais uma vez as perguntas retóricas. Então ele inicia aí o verso 15 fazendo uma pergunta que ele mesmo vai responder. Então ele questiona: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Em outras palavras, nós podemos fazer aquilo que bem entendemos? E o próprio apóstolo Paulo vai responder aí no verso 15. Ele diz: de modo nenhum. Presta atenção nisso aqui. Ser salvo não significa que você está livre de ter um Senhor. Ser salvo não significa que você está livre de ter um Senhor. Nós temos um dono. Observa aí o verso 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Paulo afirma que ninguém é livre. Todo ser humano ele é escravo de algo ou de alguém. A verdade é que todos nós estamos nos oferecendo em algum altar como sacrifício. Todo mundo vive para alguma coisa, meu irmão. Ninguém está livre dessa escravidão. Nós somos seres adoradores, nós fomos criados para adorar a Deus. E se nós não estivermos adorando a Deus, você pode ter certeza que o trono do seu coração está sendo ocupado por outra coisa. E o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos, então é fácil arrumar um ídolo para colocar no lugar do Senhor. E eu quero fazer algumas considerações em relação ao início desse texto. Só existem dois senhores. E toda a humanidade serve ou a um ou a outro. Você só pode ser escravo do pecado ou ser escravo de Deus. Não há a possibilidade de não ser escravo de nenhum desses dois senhores. E também não há a possibilidade de servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Diante disso, nós somos escravos de quem? E eu quero responder a essa pergunta com uma outra pergunta. Nós somos controlados por quem? Aquilo que nos controla é verdadeiramente o nosso Senhor. Aquilo que nos controla é verdadeiramente o nosso Senhor. E Paulo aponta, então, os dois senhores e os dois caminhos. Existe o caminho de ser escravo do pecado. Então, essas pessoas elas são dominadas pelo pecado, escravizadas pelo pecado. Vivem para servir o pecado. E a realidade é que, realmente, essa vida ela escraviza. Quem busca poder é controlado pelo poder, escravizado pelo poder. Quem busca dinheiro é controlado pelo dinheiro, escravizado pelo dinheiro. Quem busca aprovação é controlado pela aprovação e escravizado pela aprovação. Então, essa servidão, ela coloca o homem em uma prisão. E, em contrapartida, Paulo vai apresentar um outro caminho, que é o caminho dos escravos de Deus, que é o único caminho para a verdadeira liberdade, para a liberdade que o mundo tanto busca, tanto procura. Nós só encontramos essa liberdade ao nos tornar escravos de Deus. E eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes. O primeiro é o destino desses dois caminhos. Observem que os escravos do pecado, o final é o quê? Morte. Já os escravos de Deus, eles são conduzidos à justiça, à obediência e, no final das contas, o que recebem? Vida. E a verdade é que isso acontece, de certa forma, no formato de um processo mesmo. E eu queria ilustrar isso para te ajudar a entender. Na semana passada, o Léo falou aqui que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Então, eu queria que você imaginasse as suas mãos com correntes prendendo elas. Agora, imagine que Jesus veio e arrancou essas correntes. Mas muitos de nós acreditam que isso é suficiente.
A partir de agora, então, Cristo me libertou. Eu posso viver da maneira como eu bem entendo. Eu sou livre para fazer aquilo que eu quero. Não. O segundo passo desse processo, ele é tão importante quanto o primeiro. E o segundo passo, sabe qual é? Estender as mãos humildemente ao Senhor e pedir: me prenda você. Coloca uma algema em mim, porque eu não sei decidir. Eu não sou bom em escolher. Eu preciso de um dono, eu preciso de um Senhor, eu preciso de alguém que me governe. Então, esse segundo passo, ele é tão importante quanto o primeiro. E eu lembrei de um detalhe. Quando Paulo inicia a carta aos Romanos, vocês se lembram que ele usa um adjetivo para se apresentar aos seus leitores? Alguém se lembra como que ele se apresenta lá em Romanos 1? Escravo de Cristo. Hã? Botou, né? Ajudou os irmãos. Escravo de Cristo. E eu vou relembrar a você a definição do que é ser um escravo, tá? Um escravo é aquele que foi comprado por um preço, que pertence ao seu senhor e está completamente à sua disposição. Um escravo vive para agradar o seu senhor e para obedecer-lhes as ordens. Essa é a vida de um escravo. E é esse tipo de vida que revela a liberdade. Nós somos tão livres, mas tão livres que podemos até mesmo hoje obedecer ao Senhor. Escolher um caminho de retidão, de obediência, de justiça, que outrora nós não conseguíamos. Hernandes Dias Lopes resume tudo isso com 2 frases. A escravidão de Deus é liberdade. A liberdade do pecado é escravidão. Então, meus irmãos, a conversão, ela implica, sim, em uma troca de servidão, em uma troca de senhores. Observa aí comigo o verso 17. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Tendo sido escravos do pecado, ou seja, essa é a realidade de todos nós. O nosso passado era um passado de escravidão ao pecado. Então, a escravidão ao pecado, ela vem de berço. Ela nasce conosco. Mas, graças a Deus, em algum momento, essa escravidão chega ao fim. É o momento onde a graça chega até nós. Então, a nova escravidão, ou seja, a escravidão a Deus, ela começa justamente no novo nascimento. Ela começa na conversão. Ela começa no momento em que Deus abre os nossos olhos. E isso também é um processo. Nós passamos, então, a obedecer à forma de doutrina que fomos entregues. Então, é mais uma vez aquela ideia que o Léo apresentou aqui na semana passada, da forma, como uma forma mesmo, né? Então, a ideia aqui, essa palavrinha, era muito utilizada pelos artesãos. Então, eles pegavam um metal, por exemplo, derretiam esse metal, colocavam em uma forma, e então esse metal, ele tomava aquele corpo, ele tomava aquela forma. Então, Paulo está nos dizendo aqui que é isso que o Evangelho faz conosco. Então, é como se Deus pegasse a gente, amassasse, derretesse as nossas ideias, as nossas atitudes, os nossos desejos, e então Ele colocasse na forma do Evangelho para que isso fosse, de fato, gerado em nós, para que a gente fosse conformada ao Evangelho. Observem, nós somos conformados ao Evangelho, não o contrário. A gente não muda o Evangelho para caber nos nossos desejos. A gente muda os nossos desejos para caber no Evangelho. E tem um detalhe desse versículo que eu queria muito chamar a sua atenção. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, inclusive eu queria pedir que você riscasse, sublinhasse, circulasse, fizesse qualquer coisa. Vocês vieram a obedecer de coração. Olha que detalhe importante, que Paulo não deixa de fora. De coração. Quem estava no estudo terça-feira já com certeza lembrou de muita coisa aí. Tim Keller, ao comentar esse versículo, ele faz um alerta. Ele diz o seguinte: antes do Evangelho atingir o coração, é possível ter um cristianismo meramente intelectual ou comportamental, em que os princípios da ética cristã
são seguidos de modo superficial. Não se engane. É possível viver anos dentro da igreja obedecendo sem que essa obediência seja de coração. E eu queria ilustrar isso para te ajudar a entender como que isso funciona na nossa vida prática. Imaginem comigo, ali o finalzinho dos nossos almoços, das nossas resenhas, que você chega ali na cozinha e você observa 2 irmãos lavando a louça. Quando você entra lá na cozinha, o que você está vendo? 2 pessoas servindo, não é isso? Sendo que um desses irmãos, ele está lavando aquela louça toda, mas ele está com os seguintes pensamentos. Só eu trabalho nessa igreja. Eu sou a única pessoa que faz coisas aqui. Sempre eu nessa escala. Olha só, gente, ainda está trazendo tabuleiro. Meu Deus do céu, para lavar os tabuleiros. Eu espero, no mínimo, que o meu discipulador entre aqui, né, para ver que eu estou como? Servindo. E o irmão que está ali do lado, ele está com os seguintes pensamentos. Nossa, como essa comida estava boa. Cara, que alegria é passar esse dia com os meus irmãos. Como é bom, de certa forma, lavar essa louça aqui e servir eles. Eu vou pedir para eu ficar sempre na escala da louça. Sempre. Eu gostei de servir aqui nesse lugar. Porque eu amo os meus irmãos. E eu quero servir. Retomando a pergunta. Quando a gente entra na cozinha, o que a gente está vendo? 2 pessoas servindo. Quando Deus olha, Ele só vê uma. Porque tem que ser de coração. Nós não temos o hábito nessa comunidade de escolher um tema para o ano, mas Deus escolheu um tema para esse ano. Se você está atento ao que o Senhor tem comunicado semana após semana, o tema desse ano é de coração. A nossa obediência precisa ser de coração. O nosso serviço precisa ser de coração. A nossa adoração precisa ser de coração. A nossa devoção precisa ser de coração. A nossa entrega precisa ser de coração. Porque senão o máximo que a gente vai ganhar é um tapinha nas costas. E a glória dos homens. Mas não é esse o nosso alvo. O nosso alvo é a glória de Deus. Então, nós precisamos ser de coração. E o melhor é que Deus está querendo fazer isso com a gente. Então, basta a gente realmente colocar o nosso coração disposto a ser quebrado e moldado lá na forma do Evangelho, para que o nosso coração seja de fato transformado. Observe aí comigo o verso 18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então, Paulo vai deixar claro a condição em que seus leitores se encontram. Na semana passada, o Léo frisou muito isso. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então, vocês foram libertados do pecado e feitos servos da justiça. Então, Cristo, Ele nos arranca do cativeiro do pecado e nos conduz, então, a essa justiça. Nós saímos de um reino para o outro, saímos de um senhor para outro, vivíamos no reino das trevas, agora vivemos no reino da luz, éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo, vivíamos entregues às paixões e os desejos, agora vivemos para a prática da justiça. Se lembra? Novidade de vida, conversão, mudança. Então, após dar essa certeza para os seus leitores de quem eles eram, Paulo vai mostrar aí no verso 19 a maneira como eles deveriam agir a partir dessa verdade de quem eles eram. E eu já vou te avisando que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse versículo, tá? E prometo ser um pouquinho mais rápida depois. O verso 19 diz o seguinte: fala em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, sob o reinado do pecado, o homem ele fazia de tudo para agradar o seu senhor. Ele se esforçava para deixar o seu senhor satisfeito.
No reinado da graça, nós devemos usar, no mínimo, o mesmo empenho para buscar a santificação, para agradar o nosso Senhor. Em outras palavras, se você era bom de pecar, seja bom em ser santo. Se você era dedicado ao pecado, seja dedicado à santificação, seja dedicado a Deus. E eu posso te propor uma reflexão? Não precisa me responder, tá? Fica para você. Você é mais consagrado a Deus do que foi dedicado ao pecado? Será que fomos mais dedicados ao diabo ontem do que somos a Jesus hoje? Será? Paulo nos dá uma ordem. Ofereçam os seus membros. Não dá para fazer isso de maneira passiva. Não dá. Existe uma ação envolvida aqui. Existe uma responsabilidade envolvida aqui, que é individual. Cada um de nós se oferece como sacrifício nesse altar de Deus. Não tem como ser passivo. Mas por que é tão difícil nos dedicarmos ao Senhor? Por que é tão difícil nos oferecer integralmente ao nosso Deus? Óbvio, por causa do pecado. Mas eu pensei em algumas barreiras que nos impedem de nos dedicar ao Senhor. E eu queria compartilhar com vocês 3 barreiras que eu separei aqui para essa manhã. A primeira das barreiras é a mediocridade. Sabe qual é a definição de mediocridade? Conformar-se com resultados baixos, escolhendo o esforço mínimo em vez da excelência. É o contentamento com o suficiente e a falta de busca por melhoria contínua. A verdade é que é muito fácil a gente se acostumar com a mediocridade na vida cristã. É muito fácil a gente abraçar um caminho de graça, de que sou amado por Deus, de que fui escolhido, e por causa disso eu não preciso me dedicar ao Senhor. Porque Ele me ama, se eu me dedicar ou não. E isso é de fato uma verdade, Ele realmente ama. Mas é muito fácil a gente arrumar desculpas para não sermos piedosos. Eu não oro porque não tenho tempo, não leio a Bíblia porque não entendo, não sou generoso porque ganho pouco, falto os cultos ou chego atrasado porque tenho filhos pequenos, não sirvo na igreja por causa do meu trabalho. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira, porque eu sou muito boa em inventar desculpas. Nós somos muito bons em inventar desculpas. Mas lá no fundo, o grande problema é que nós nos acostumamos com a mediocridade. Nós nos acostumamos a dar o mínimo. Tá bom. Desse jeito aqui? Tá bom. É para o Senhor. E esse passa a ser o nosso estilo de vida. Só que nós fomos chamados para ser diligentes. Sabe o que significa diligente? Significa ter um cuidado ativo, empenho, zelo, persistência constante. É justamente o contrário à preguiça e à negligência espiritual. Eu não quero jogar um peso sobre a sua vida, meu irmão. Talvez, antigamente, você conseguia ler 10 capítulos da Bíblia no mesmo dia, em um dia. E talvez hoje você só consiga ler 1. E está tudo bem, você está persistindo, você está perseverando. Se essa é a sua realidade. Mas é um problema quando você pode ler 10 e escolhe ler 1. Mediocridade. Negligência. E eu não quero também que você pense com essas palavras que eu estou dizendo que Deus ama mais as pessoas dedicadas. Não é isso. Mas a verdade é que essa dedicação dessas pessoas prova que elas amam mais a Deus. E porque se dedicam, conhecem mais, amam mais, se entregam mais. É um ciclo vicioso.
Quanto mais se entrega, mais conhece, mais ama, mais se dedica. Quanto mais se dedica, mais ama, mais conhece. Eu não sei nem onde que começa e onde que termina. E foi para isso que nós fomos chamados. Então, queria te pedir, meu irmão, para você tomar posse de um martelo espiritual nessa hora e derrubar a barreira da mediocridade. Por favor. E a segunda barreira que eu separei para nós, e com muito amor e temor, tá? A barreira do passado. Nós vivemos tempos difíceis hoje como igreja, como um todo. A igreja está cheia de gente quebrada, de gente ferida. Mas eu queria muito, muito, muito te alertar contra uma coisa. Não deixe que o seu passado atrapalhe a sua obediência presente. E esse caminho, ele é muito fácil de ser seguido. Eu não estou aqui defendendo abusos, eu não estou aqui defendendo as coisas erradas, os escândalos, tudo isso é verdade. Mas eu quero falar com você nessa manhã, com quem tem sentido que o seu passado é uma barreira. Ideias como, eu sempre servi com excelência, mas eu fui usado, então agora eu não sirvo mais. Eu sempre me dediquei às relações. Eu era hospitaleiro, vivia em comunhão, mas eu confiei nas pessoas erradas. Então, agora, eu não confio em mais ninguém. Eu sempre fui generoso, sempre dizimei, mas usaram de uma maneira errada o meu dinheiro. Então, agora, eu não contribuo mais. Sabe o que acontece com você quando você se deixa levar por todos esses pensamentos? O inimigo vem e ele passa uma cordinha no teu pé. E ele te prende. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Se sentem estagnadas. Não dá para avançar assim. Mas eu quero te libertar nessa manhã. O seu Deus cura. O nosso Deus, ele é poderoso a ponto de, sim, passar um bálsamo nas feridas. O seu Deus é poderoso para te fazer perdoar. O seu Deus é poderoso para reconciliar. Então, toma posse do martelinho aí e derruba a barreira do seu passado. Avance. Não deixe que o seu passado te torne hoje um desobediente aos mandamentos. E a terceira barreira que eu separei para nós nessa manhã é a barreira da falta de paixão. Meu filho Jonas, ele tem uma paixão. E, infelizmente, não é Jesus ainda. O meu filho, ele é apaixonado por futebol. Filho de peixe. Peixinho é. Gente, o Jonas acorda falando de futebol, dorme falando de futebol. O Jonas sabe tudo sobre o campeonato brasileiro, sobre o campeonato alemão, sobre o campeonato italiano. Quando o Jonas não está assistindo futebol, ele está jogando futebol. O Jonas coleciona figurinha de futebol. E se você perguntar para ele assim, o que você quer de presente? Ele vai dizer, eu quero uma camisa de algum time de futebol. Gente, essa é a paixão da vida do meu filho. E quando eu paro, o Dindo dá. E quando eu paro para analisar como que essa paixão molda o dia a dia do Jonas, eu chego a uma conclusão. O que falta para nós é sermos perdidamente apaixonados pelo Senhor. Falta paixão, falta entusiasmo, falta encontrar alegria e prazer em se dedicar ao Senhor. Muitas vezes o nosso cristianismo ele é enfadonho, cansativo. Funciona mais ou menos assim, vou até atuar, tá? Eu amo Jesus, Ele é meu amigo, meu Salvador. Se quiser conhecer, eu amo a Bíblia, nossa, ela é incrível. É lâmpada para os meus pés. Se quiser ler. Eu amo a igreja. Nossa, eu tenho muitos irmãos. Eu amo os meus irmãos. Todos os meus irmãos. Se quiser visitar.
Aí a gente reclama que o mundo não está aceitando o nosso convite. Falta paixão. Você quer aprender sobre paixão? Conversa com alguém que começou a fazer crossfit. Conversa com alguém que está treinando corrida. Conversa com alguém que ama, por exemplo, a trilogia do Senhor dos Anéis. É um tipo de gente apaixonada. A pessoa fala e o olho dela brilha, o coração acelera, ela fica perdida naquela paixão e ela passa a viver os dias dela para aquilo. Apaixonados, de verdade. Mas às vezes nos falta isso. E esse tipo de vida que eu atuei aqui é a pior das vidas possível. Porque é uma vida sem prazer. Porque, de certa forma, quando nós estamos no mundão, nós temos prazer. O pecado, ele é prazeroso. É momentâneo, mas é prazeroso. Aí, quando você está em Cristo, mas ainda não encontrou o prazer, se torna uma vida enfadonha, cansativa. É mais uma leitura bíblica, é mais um culto, é mais uma comunhão, é mais um estudo. É mais um louvor. Não encontrou um lugar de delícias perpétuas. Não encontrou um lugar de satisfação em Deus, de deleite, de prazer. Ou seja, é a pior das vidas possíveis. Porque você está aqui preso e sem prazer. Então pega o martelo aí de novo, vai, meu irmão. Derruba a barreira da falta de paixão. Não se acostume a ser um seguidor de Cristo sem ser apaixonado por Cristo. E eu meditei muito, muito sobre esse versículo. E eu fiquei pensando, por que será que essas barreiras se levantam? E é óbvio que se levantam por causa do nosso pecado. Mas também porque a nossa memória é muito fraca. E a gente se esquece quem o nosso Deus é. E se alguma dessas barreiras tem te impedido, você me permite te lembrar quem o seu Deus é? E eu quero fazer isso compartilhando com vocês uma das orações mais lindas que eu já ouvi em toda a minha vida. Que eu amo. Vamos ver se vocês vão lembrar de onde que é. Já sabe. Presta atenção em cada uma dessas palavras. Foca sua mente, o seu coração nessas palavras agora e no seu Deus. Ó majestade santa, que tira o nosso fôlego e junto com ele os nossos fardos pesados. Ah, beleza fora do comum, que nos envolve e nos preenche e nos faz querer sempre mais. Você é incomparavelmente lindo. Um vislumbre da sua face, uma faísca da sarça ardente, e tudo em nós muda. Sua glória passa a ser o nosso fascínio ao levantar e o último pensamento ao dormir. A cada encontro, tudo sem você se torna nada. Começamos a rir dos prazeres deste mundo diante do banquete de graça e amor que você nos oferece. Nada é tão bom de experimentar e nem tão prazeroso de sentir. Você é o sentido último desta vida e ainda faz questão de declarar o seu desejo por nós. O Deus Criador de todas as coisas nos quer perto. Ah, como não te querer e não te amar, como não te adorar com toda a nossa vida e declarar, você é a nossa obsessão, você é a nossa obsessão. Esse é o seu Deus, atraente, apaixonante, digno da sua dedicação, digno de que você se ofereça como um sacrifício vivo em seu altar. Faça isso, Senhor. Verso 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça.
naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Paulo mostra aqui que, de certa forma, os escravos do pecado, eles estavam livres de uma coisa: livres da justiça. E é a realidade sobre nós. Quando vivíamos como escravos do pecado, nós não nos importávamos em estar obedecendo à justiça, em estarmos agradando a Deus. Então, estávamos livres da justiça. E essa forma de vida, ela também traz frutos. E Paulo vai mostrar aqui que o fruto é vergonha e morte. E esse ponto é interessante, porque tem muito crente que se converte e que, de certa forma, ao invés de ter vergonha dos seus feitos do passado, parece ter até uma forma de saudade ou um orgulho do que fez. E isso é estranho, porque a gente precisa realmente se arrepender dos nossos feitos. A gente precisa olhar para trás, para o nosso passado, para as nossas escolhas e nos envergonhar daquilo que nós fazíamos. Então, o fruto dessa vida é vergonha e, no final dela, é morte. É morte física, é morte espiritual. É um distanciamento completo de Deus. E, em contrapartida, o apóstolo Paulo ele vai apresentar um outro caminho aí no verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Então, é esse processo. Libertados do pecado, se oferecem voluntariamente a Deus e, no final, ao invés de morte, receberão a vida eterna. E eu queria chamar a sua atenção que esse caminho de santificação, ele é sim um caminho que conduz à vida eterna. Nós podemos ter essa certeza de que estaremos eternamente com Deus. Mas também é um caminho que faz a gente provar de uma plenitude de vida aqui hoje. O caminho da santificação, o caminho da obediência, o caminho da justiça faz com que a nossa vida seja uma vida diferente. Isso quer dizer que tudo vai dar certo na nossa vida? Não. Mas quer dizer que a gente passa a enxergar até mesmo as dificuldades com outros olhos. Quer dizer que a gente encontra um lugar de contentamento, de satisfação, de plenitude em Deus. Então, a vida cristã, ela não é de modo nenhum uma recompensa meramente eterna. Não é só sobre o nosso futuro, é também sobre o nosso futuro, mas é sobre uma mudança de vida hoje. São sobre escolhas que nos ajudam a alcançar esse lugar de alegria, de plenitude de vida. Então, o caminho da santificação, ele é o melhor dos caminhos para nós. Paulo conclui, então, no verso 23, o seu argumento. E ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observem o contraste entre essas duas palavras, salário e dom. O salário é aquilo que merecemos por aquilo que fazemos. Não funciona assim? A gente trabalha o mês inteiro para, no fim do mês, receber o salário por causa do nosso trabalho. Então, a morte, ela é esse salário. Nós merecemos a morte por conta do pecado. Já quando Paulo vai falar da vida eterna, ele usa a palavra dom. É um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Nenhum de nós merecia isso, mas o Senhor nos dá, o Senhor nos presenteia. No reinado da graça, os homens recebem não o que merecem, a morte, mas o favor imerecido de Deus, a vida eterna. E no combo ainda vem a plenitude de vida e a satisfação em Deus aqui hoje. E eu chego ao fim dessa mensagem, meus irmãos. Como nós falamos inicialmente, existem dois senhores: o pecado e Deus. E não dá para servir os dois juntos. São dois senhores, dois estilos de vida e dois destinos completamente diferentes.
Aqueles que seguem pela estrada da satisfação dos seus próprios desejos, os escravos do pecado, têm como destino final a morte física, espiritual e eterna. Mas os que seguem a estrada da autonegação, os escravos da justiça, recebem o dom glorioso de Deus, que é a vida eterna. Diante disso, somos escravos de quem? O chamado do Senhor para nós nessa manhã é para a gente estender as nossas mãos a Ele e pedir: me algema, vai. Por favor. Senhor, coloca correntes em minhas mãos. Coloca correntes no meu coração. Senta nesse trono, Senhor. Me governa. Eu quero fazer a sua vontade e não a minha vontade. O convite de Deus hoje é para que a gente se torne escravos. E escravos de Deus vivem como escravos de Deus. Que o Senhor nos conduza, meus irmãos. Amém.